Fala aí, galerinha, beleza? Estou aqui agora estudando um pouco termos técnicos da área da enfermagem. Isso aí. Trombose. Trombose é a formação de um trombo no interior do coração ou de um vaso sanguíneo no indivíduo vivo. Tromboembolia seria o termo usado para descrever tanto a trombose quanto a sua complicação, que seria o embolismo. O que leva a pessoa a ter trombose? Alguns fatores como predisposição genética, idade mais avançada, colesterol elevado, cirurgias e hospitalizações prolongadas. Obesidade, uso de anticoncepcionais. Uso de anticoncepcionais pode levar a pessoa a ter trombose. Caraca. Consumo de álcool, fumo, falta de movimentação. Você não faz exercício? Fica só na sua casa deitado, sem fazer nada? Tudo bem, há risco de ter trombose para você. Aumenta o risco de desenvolver trombose. Então, isso tudo. Ó, o que aumenta o risco da pessoa ter trombose? Ó, predisposição genética, tá? Isso aí pode vir na genética. Eu tenho na minha família, né, pessoas mais idosas que faleceu e depois faleceu pessoas com idade próximas à minha, né, no caso primos. E vou te falar, eu tenho medo desse negócio. A idade avançada, colesterol elevado, cirurgias, hospitalizações, obesidade, uso de anticoncepcionais, né? Esse negócio aí me pegou, não sabia que podia. Uso de anticoncepcionais, consumo de álcool, fumo, falta de movimentação e aumenta o risco. Isso tudo pode aumentar o risco de desenvolver trombose. Tenso, velho. Mas beleza. Conhecimento é conhecimento. Então, a trombose é a formação de um trombo no interior do coração ou de um vaso sanguíneo no indivíduo vivo. Se focaram para indivíduo vivo, né? Porque aí eu fiquei tendo a dúvida. Interessante. Salvar aqui. Beleza. Aqui eu tenho um trabalho que eu estou organizando, são 100 termos técnicos. Né? Agora vamos começar a transcrever essa belezura aqui. Vou resumir todos que eu já escrevi aqui até agora. Deixa eu ver esse aqui. Vou resumir todos que eu já escrevi, porque pode ser útil para alguém. São termos técnicos da área da enfermagem, né? Tá de forma bem resumida. Pode ser útil para alguém isso aqui. Estou colocando em ordem alfabética. A primeira que nós temos é
abscesso. Abscesso é uma coleção de pus, né? Acho que quem quiser ver essa coleção de pus, esse pus que fica dentro de músculos, né, dentro de camadas dentro do corpo, pode pesquisar. É bem legal de se ver, sabe? Coleção de pus, assim, pessoa furando assim, ó, tem no dente, sabe? Quem quiser ver, que veja, tá? Abdução. Ato de abduzir. Movimento que afasta um membro. Então, o ato de abdução é simplesmente... Aqui, ó. O braço está aqui, né? Se eu abrir o braço, estou fazendo abdução, né? Do membro superior direito. No caso do braço. Esse é abduzir. Estou fazendo abdução. Abertura. Afagia. Sempre que aparece a palavra né? Em alguns casos, né? Não sempre, né? Mas a maioria dos casos, pode ter o significado de não. Não algo. O algo não é possível. Entendeu? É como se fosse, em algumas situações, algumas palavras parecem nulo. No caso aqui da afagia, tem o significado de impossibilidade ou dificuldade de deglutir alimentos, né? Ou seja, a não possibilidade de deglutir, ó, é engolir alimentos. Próximo, afasia. Perca do poder de captação, manipulação ou expressão de algumas palavras. Perca do poder de captação, manipulação e expressão de algumas palavras. Afasia, então, tem a ver com fala. O que você fazia? Eu falava. Tem uma brincadeira nada a ver, mas beleza. Então, afasia. Não sei qual é uma palavra que conecta. Afasia a que não, né? Que não fala, né? Expressão de palavras e tal. Fazia. Nossa, eu não tenho uma associação, mas eu vou inventar uma associação para isso, para não esquecer o que é afasia. E depois eu vou ter que refazer isso aqui de uma forma melhor. Eu vou colocar. Albinismo. Albinismo, né? São a ausência de redução da produção de melanina. Pessoas que não têm produção de melanina. Vocês já viram isso? As pessoas albinas. Pessoas que são muito claras, muito brancas, né? Por exemplo, eu tenho uma cor aqui, né? Eu me considero preto, mas sou um moreno. Assim, moreno marrom. Meio que chocolate, né? Chocolate. Não chocolate, muito chocolate. Vocês entenderam, beleza? E, por exemplo, se eu não tivesse, né? Normalmente pessoas assim da minha coloração de pele tem a melanina assim mais acentuada. Se eu não tivesse essa melanina acentuada aqui, eu seria totalmente branco. Isso também envolve, né, os pelos. Normalmente quem tem albinismo, né, é branco assim as sobrancelhas, é branca a barba, é branco tudo, né? E os olhos têm uma cor assim meio que azulada, não é exatamente o azul, né? É isso. Algesia. Dor em um órgão diferente do local lesionado. Por exemplo, acho que é o braço. Estou sentindo dor no outro braço. Então estou com o quê? Estou com algesia, dor no órgão diferente, né? Por exemplo, machucou a cabeça. Gente, lembrando que a cabeça guarda o cérebro, né? Guarda o cérebro, cerebelo, guarda as informações do crânio. E o que acontece? Se danificar o cérebro na cabeça, né? É o cérebro que passa a coordenação motora, né? Tá tudo, né? Através dos nervos da coluna cervical. Eu falo, o cérebro fala, abre mão, a mão abre, fecha. Então, por exemplo, pode danificar alguma coisa que sentir outro lugar. Acho que o exemplo de algesia pode ser, por exemplo, as pessoas quando tem algum tipo de lesão na coluna vertebral, né?
já meio que pegando o mesmo sentido, sentiu dor na coluna vertebral, né? Sentiu que tem uma lesão. Quando a vértebra, né, lesiona, a, quando a vértebra, né, começa a lesionar ali, que elas começam a entrar em atrito, né, a pressionar o disco, que a coluna vertebral são encaixes. Aqui, deixa eu pegar alguma coisa de exemplo aqui. Vou pegar aqui, por exemplo, esse encaixe do mouse aqui, ó. Vamos supor que aqui é uma vértebra, aqui é outra e aqui é o disco, né? Então o que acontece? Está no meio aqui, ó, e aí a coluna pressiona. Quando a gente caminha, acontece isso daqui, ó. A coluna pressiona isso aqui, ó, né? Quando lesiona esse daqui, né, existe o abolamento discal e pode se romper. Rompeu, né? Aí a pessoa já tem hernia de disco. Tem pessoas que têm hernia de disco e aí o que acontece? Elas sentem dores em outro local, né? O problema é nas costas, a coluna está lesionada, mas está sentindo dor na perna, né? Então é um exemplo de algesia. Alodinia. Alodinia é a dor neuropática, que é um estímulo doloroso em situação em que não devia ocorrer, como um toque leve. Como saber se a pessoa está com alodinia? Ó, fez isso aqui, ó, presta atenção, vou colocar assim na câmera. Fez isso aqui, ó, mal tô tocando, né? É para a pessoa sentir uma dor terrível quando faz assim? Não, por mais que a pessoa ela tenha algum tipo de lesão, isso aqui, ó, esse semitoque, não é nem toque direito, esse semitoque aqui não deveria causar uma dor tremenda, né? Uma dor assim absurda. Então, né, é um estímulo doloroso, né? E a dor neuropática, né? De neuro também da cabeça. Essa é a alodinia. Agora, próximo, a gente aqui tem amenorreia. Amenorreia é a ausência de menstruação. Eu li um pouco sobre a amenorreia. O que acontece? Até o 15, entre 15 e 18 anos, né, se a mulher ela não tem, né, menstruação, ela está com amenorreia. Depois da menopausa também, né, ou quando a mulher retira o útero, né, que são alguns casos que ela não pode acontecer de não ter mais menstruação, também é amenorreia, né? Então, é basicamente ausência, cessou, entendeu? Cessou a menstruação, cessou também junto com a menstruação, né? Porque a menstruação é o que é, né? O óvulo não é fecundado, quando o óvulo não é fecundado, ele desce e o corpo expele, né? Vai-se embora. Então, não tem capacidade de procriar, né? Pelo material que eu li, é isso que significa. Próximo que tem aqui é amigdalite. Amigdalite. Amigdalite é a infecção que atinge as amígdalas. As amígdalas ficam mais ou menos aqui, ó. São os linfomas, né? Alguns dos linfomas que existem no corpo. Deu infecção lá, inflamou, tá com amigdalite. Anasarca. Anasarca, né? Falam anasarca, né? Mas está escrito anasarca. Mas anasarca é o inchaço por acúmulo de líquido nas células, né? Anasarca, inchaço por acúmulo de líquido nas células. Eu olhei com as imagens também, não é muito legal de se ver, não. Quem quiser ver, vai lá. Boa sorte. Próximo aqui, anemia. Anemia, sangue sem glóbulos vermelhos, né? É massa, as pessoas estão anêmicas, né? Pessoas anêmicas você já viu, uma pessoa que ela fica assim mais, né? Não chega a ser cianótica, né, zoada, mas é uma pessoa assim que ela tá, assim, dá pra ver que o sangue dela não tá com aquela coloração, sabe? Viva.
Tem gente que nem demonstra muito, né? Mas a cor de pele também ajuda a disfarçar. A pessoa começa a dar aquelas fraquezas direto. Anestesia. Ausência de dor durante uma operação. Anestesia, né? É um material que é aplicado. Aplicou, por exemplo, tem que tirar um dente aqui. Tem que lá com anestesia. Você não sente mais isso aqui, né? Precisa ser feita a operação ali, corta, limpa, tira o dente, né? Ou você sente depois, você fica anestesiado. Ou anorexia. Anorexia. Isso não é negócio de sinais, tá, gente? Anorexia é o transtorno alimentar, corpo abaixo do peso, né? No caso, a pessoa fica com o corpo abaixo do peso corporal normal, né? Se você jogar no IMC lá, você vê a pessoa está bem magra, joga no IMC, né? O peso dela está abaixo, né? E isso é um transtorno alimentar. Por quê? Normalmente as pessoas que têm anorexia, elas nunca estão magras o suficiente, entende? Nunca estão magras o suficiente. Tem que ficar mais e mais, emagrecer mais e mais e mais e mais. Aí a próxima que nós temos aqui é anóxia. Ou anoxia, acho que é anoxia. Eu não sei pronunciar algumas coisas, mas anoxia, ausência de oxigênio no ar. Então, por exemplo, as pessoas ela tá lá, né, bem alto, né, e lá tem ausência de oxigênio no ar. Então ela pode entrar nesse estado de anoxia, porque não entrar, porque entender é isso, gente. Antisepsia, processo de eliminação de organismos da pele. Vamos lá. Processo de eliminação, antisepsia, né? Antisepsia, lavagem das mãos. Assim, 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 assim. Ó, acho que eu sei fazer certo, hein? Aí vem aqui, ó. Aí depois vem aqui, ó. Dois lados, né? Acho que eu fiz tudo. Então, você está fazendo a antisepsia. Você está fazendo a sua higienização, né? Tá eliminando algum organismo, qualquer coisa. Você usou luva, a luva pode estar furadinha ali, né? Por que sempre lavam as mãos antes? Lava a mão antes de usar a luva. Lava as mãos antes, porque a sua mão pode carregar alguma coisa, né? Então você tem que lavar. Coloca a luva, fez qualquer procedimento lá, voltou, lava as mãos novamente. Por quê? Porque a luva pode ter algum furadinho, né? Então, mesmo assim, existe risco de contaminação. Apneia. Suspensão temporária da respiração. Apneia. Suspensão temporária da respiração. Lembrando que há, né, como negativo ou não acontece, alguma coisa assim. A pessoa está apneica. Ela não está respirando, né? Temporariamente, né? A pessoa não está respirando, por exemplo, 30 minutos, aí já é óbito, né? Por exemplo, a pessoa, você está acompanhando, por exemplo, você está fazendo a medição do... Você está fazendo medição, você está verificando, né, a respiração dela, né? Movimentos respiratórios por minuto, MRF. Está verificando a frequência respiratória dela, né? E aí, se acompanhando, você vê que ela ficou um tempo, né? Sem, né? Então, ou talvez por equipamento, né? Você consegue verificar também. Então, não tem essa respiração por um tempo, né? Então, a pessoa é uma apneia. A pessoa prendeu o ar, também considerado, porque ela aqui, ó, quer ver eu suspender a respiração, ó? Eu não consigo por muito tempo, não estou em forma. Mas aí, né, é um exemplo de apneia, né, bem simples. Mas que é apneia voluntária, tá?
Apirexia. Apirexia, ausência de febre. Ah, não estou com febre. É apirexia. Não, né? A, tipo a negativa, não. Apirexia é referente à febre, não tem febre. Arritmia, alteração do ritmo do coração, ritmo irregular, né? Então, a pessoa, se ela é uma pessoa que ela tem arritmia, né? Os BPM, os batimentos cardíacos dela, não vão estar entre a normalidade, que é entre 60 e 90, né? Ou vão estar muito acelerados. Tem pessoas que têm a arritmia acelerada, né? Que, eu lembro, tem pessoas com arritmia que têm batimentos do coração acelerados para chegar a 250 batimentos por minuto, né? Então mais baixo, né? Abaixo de 60, a arritmia está fora, né, do que é o normal, né? Do que é o normal, os batimentos normais. Artralgia, dor em uma ou mais articulações. Desculpa. Dor em uma ou mais articulações. Artralgia. Estou sentindo dor na minha articulação do braço, no pescoço, no joelho. Estou com o quê? Artralgia. Né? Várias articulações com dor. Artrite é a inflamação das articulações. Né? Pode ser acompanhada de artralgia. Está sentindo dor em várias articulações. Né? Ou você está só com artrite do joelho, por exemplo. Apenas uma articulação. Né? Você sente dor, mas com inflamação. Né? A artrite é inflamação das articulações. Pode ser acompanhado de dor. E se for em vários lugares, é artralgia. Artralgia. Artrose, doença que afeta as cartilagens das articulações. Né? No caso, essa doença afeta a cartilagem, né, das articulações. Lembrando que quando a cartilagem, né, das articulações vai sendo consumida, né, o osso começa a entrar em atrito direto um com o outro. Né? Por exemplo, da coluna vertebral, ela tem a cartilagem lá que envolve, né? Aí se não tiver mais, é contato direto, gente, é dor, né? É uma doença. Próximo aqui, né? Já tem o número 22 aqui da minha lista. Ocite, barriga d'água. Ah, o menino tá com barriga d'água, é ocite, né? Eu não estou muito a par das causas, né? Mas se não me engano é viral. Posso estar enganado, peço que pesquisem, tá? É importante sempre pesquisar, gente. 23. Astenia, sensação de fraqueza e falta de energia. Astenia. Estou astênico, sem energia para nada. Não é isso, não é você falar que você está sem energia para nada. É você de fato estar. Né? Sensação de fraqueza e falta de energia. Então não é você falar que está, é você ter a sensação que você está mesmo, né? Falta de energia, fraqueza, né? Aí é uma astenia, né? Aí você já pode até estar, né? A gente viu aqui antes como fala, anemia, pode estar anêmico, né? Você pode estar anêmico, né? E com uma sensação de astenia. Ataxia, falta de coordenação de movimentos. Você não tem coordenação de algum movimento seu, então você é uma pessoa que está com ataxia. Ataxia. 25 já aqui. Atrofia, falta de desenvolvimento de corpo, órgão, tecido ou membro. Músculos atrofiados, né? Aqui, eu ainda tenho um pouco de músculo, por exemplo, no bíceps, né? Mas tem algumas partes do meu corpo que são moles, né? O que acontece quando você não exercita esse músculo, né? Ele não tem um desenvolvimento, está atrofiado, né? Aí começa a ver a gordura, é um exemplo, né? Mas a falta de desenvolvimento pode ser atrofiar o corpo, o órgão, o tecido, então pode ser só músculos, né? Corpo, órgão, tecidos ou membro. E por último que eu vou colocar aqui, gente, é a auscultação. Ato de ouvir sons internos do corpo. Né? Você pegou por exemplo, você está escutando. Auscultar é auscultar os sons internos, tá? Não é escutar sons externos. Auscultar sons internos, né?
Por exemplo, a pessoa pega o estetoscópio, coloca aqui no seu coração, ela está fazendo uma auscultação do seu interior. Você também pode colocar aqui o estetoscópio para ouvir, né? Você ouve o coração, você ouve a respiração, você consegue ouvir o deglutir aqui da traqueia, é muito interessante. É isso. Até aqui foram 25 termos que eu falei aqui, vou parar por aqui, e todos com a letra A, do 1 ao 25. Do 1 ao 26, na verdade, que foram. Né? Depois eu vou estudar mais sobre os outros, né? Que eu estou fazendo uma lista aqui para um trabalho. E eu vou citar todos. Vou citar um por um. E vai ser isso. Aqui é um momento de estudo, né? Eu estou estudando, né? Mas aproveitando para comentar. Eu vou estar colocando depois, vou fazer uma aula a respeito disso em outro canal. Conforme tiver algumas pessoas se interessarem, né, eu vou estar compartilhando o link do outro canal. Obrigado pela participação de quem ficou até aqui. Tenham uma excelente tarde e fiquem com Deus. Bom proveito.